Que a graça, a misericórdia e a paz do Senhor Jesus sejam multiplicadas da parte de Deus, nosso Pai, em nossas vidas. Amém. Os textos que nós lemos hoje à noite nos mostram que Jerusalém está em alvoroço por causa da Semana Pascal. Era a Semana Santa naquele contexto. As pessoas vinham de todas as partes do mundo conhecido, onde a cidade se enchia de peregrinos das diferentes regiões. Judeus de diferentes lugares estavam em Jerusalém para celebrar a Páscoa dos judeus. As ruas, praças nessa época se enchiam de romeiros de todas as partes do mundo. A multidão em movimento. É provável que alguns também já estavam ansiosos para saber quem era Jesus de Nazaré. Afinal de contas, a fama de Jesus havia se espalhado naquele contexto e muitas pessoas queriam conhecê-lo, pois ele era habilidoso na pregação e era irrefutável perante os mestres da lei, sem, no entanto, cometer um sequer pecado. A multidão ansiava pela entrada de Jesus em Jerusalém. A multidão parece estar fazendo um caminho diferente do que é o habitual. Em vez de ir em direção ao templo para, então, fazer as oferendas, enfim, eles saem de Jerusalém e vão ao encontro de Jesus, que está indo para Jerusalém. Encontram Jesus no Monte das Oliveiras, que ficava fora da cidade. Lá encontram-se com o Senhor e, conforme registra no texto de Lucas 19:37, diz assim: quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. E eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo o que tinham visto. É um grande anúncio de que a salvação não está no templo, em Jerusalém, como alguns achavam. Tanto é que alguns relatos do Evangelho dizem que quando Jesus fala contra o templo, quiseram matá-lo. Afinal de contas, eles julgavam que do templo estava, e do templo estava a salvação. Mas em Cristo Jesus, o Messias, o que de fato é um fato real, no sentido de que Ele é a salvação, a porta de entrada para o reino dos céus. Uma multidão que se encontra com outra multidão. A multidão de romeiros que já estava celebrando, se organizando para celebrar a Páscoa dos judeus, vai ao encontra aquela multidão dos discípulos, dos seguidores de Jesus, que estão acompanhando Jesus no primeiro momento, no sentido de que as pessoas já estavam com Jesus. Não, existe uma convergência de pessoas que saem da cidade para encontrar o Senhor e aqueles que estão indo com Jesus. E quando essas pessoas se encontram, começa um dos louvores mais salutares e adocicados de se ouvir. Eles cantam: Hosana nas alturas, salva-nos, nós te imploramos. Ou ainda: salva-nos agora, ó tu que habitas nas maiores alturas. Como o próprio Lucas escreve no versículo 38 do Evangelho, no capítulo 19, eles diziam: que Deus abençoe o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória a Deus. Agora, o canto angelical a respeito de Jesus, quando eles anunciaram o nascimento do Salvador aos pastores há mais de 30 anos atrás, novamente ecoa na terra prometida. Os anjos cantaram para os pastores, quando anunciaram que havia nascido em Belém o menino Jesus, eles cantaram: glória a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer o bem. É o que diz Lucas capítulo 2, versículos
13 e 14. O clamor dos palmeiros é uma confissão pública de que o Messias está exercendo a sua função. É como o complemento da salvação que excede todo e qualquer entendimento humano. É graça divina visível, as pessoas podem ver o próprio Deus. É a salvação da qual todo pecador, cheio de angústias e tristezas, precisa saber. Nós precisamos saber. Nós precisamos saber que Jesus está do nosso lado. Nós precisamos saber que nos nossos sofrimentos nós temos amparo e sustento no Senhor Jesus. Independente de quanto temos cometido pecados, Deus sempre de novo quer nos perdoar e nos dar uma nova vida. Jesus é o poderoso Deus, mas humilde em suas atitudes, pois resolveu ser servo e servir ao pecador, que por sua vez fala-nos dos atos poderosos de Deus. Essa entrada de Jesus em Jerusalém é aquilo que também é dito pelo salmista Asaf no Salmo 51, versículo 15, quando Deus anuncia que quando nós clamamos a Deus pedindo misericórdia, Ele se compromete em salvar. O versículo 15 do Salmo 51 diz assim: se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarem. Que por sua vez refletem as misericórdias de Deus lembradas por Moisés em Deuteronômio 32, versículo 36, quando o próprio Deus nos diz: o Senhor Deus terá pena do seu povo quando vir que eles estão fracos. Ele salvará aqueles que o servem, pois todos eles foram derrotados. A derrota do povo é exatamente achar que pode se virar sem a presença de Deus. A minha e a sua derrota é quando nós nos julgamos melhores do que a própria palavra de Deus, que nós podemos dar um jeitinho, como nós temos nossas habilidades, nossas potencialidades, e achamos que podemos nos virar sozinhos. E aí que está a nossa derrota, pois a nossa fraqueza se revela exatamente quando o nosso egoísmo, a nossa ganância, o nosso sentimento de superioridade se sobressaem em nossa vida. Mas com a presença de Deus, na nossa fraqueza, somos amparados e sustentados. Vejamos, Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, já registra uma profecia muito importante. Ele diz: alegrem-se muito o povo de Sião, moradores de Jerusalém. Cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumentinho, filho de jumento. O rei que vem para Jerusalém montado num jumentinho é diferente. Em todas as coisas, Jesus é diferente das outras autoridades que nós ainda conhecemos hoje. Vejamos, quando vem o nosso presidente da República para o nosso estado, ruas são fechadas, as pessoas são isoladas, poucos podem ter acesso, mesmo que a população não ofereça nenhum perigo. Mas Jesus fez questão de estar no meio do povo. Jesus faz questão de estar conosco. Em todas as coisas, Jesus é diferente. As pessoas humildes têm acesso a Ele, e Ele se preocupa com todos e atende a todos. Ninguém é rejeitado. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Seu reino ultrapassa os limites de um país, mas enche o mundo inteiro. Tanto é que Jesus vai dizer: olha, se eu pedir para as pessoas pararem de louvar, até mesmo as rochas, as pedras cantarão louvores a Deus, pois o Rei está chegando, a criação está prestes a ser restaurada na presença de Deus. É impossível parar a obra de Deus. Eu posso até não concordar com ela, mas ela não para de acontecer constantemente na vida de todos nós. O reino de Jesus abrange céus e terra. Os astros celestes seguram perante o Senhor. Paulo
A respeito de Jesus, escreveu aos cristãos filipenses, dizendo em sua carta, no capítulo 2, versículo 9: por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. A glória do Senhor Deus se revela em humildade. Ele aceita o louvor de pessoas simples, que normalmente entram nos enfados e fardos humanos, não teriam sequer oportunidade de uma audiência com um rei terreno. Um rei terreno normalmente se mantém no poder pelo medo e potência de seus atos terrenos, causando medo e até mesmo desconfiança nas pessoas. Pois sabemos nós que as autoridades terrenas estão enraizadas a partir das alianças que elas fazem, e assim uma protege a outra para que permaneça no poder. Ao contrário, Jesus não precisa fazer aliança com ninguém, ele por si só tem autonomia em todas as coisas. O rei Jesus extrapola os conceitos humanos de governança para mostrar que o seu reino, e em seu reino, a bondade de Deus habita entre os pecadores e não rejeita ninguém. Tanto é que a entrada de Jesus em Jerusalém é vista pelos fariseus como algo vergonhoso, e dizem a Jesus, conforme o texto de Lucas 19, versículo 39 a 40. Aí alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, mande que os seus seguidores calem a boca. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que, se eles se calarem, as pedras gritarão. Mas o clamor do povo, embora cheio de alegria, é também um clamor de expectativa. Eles esperavam um Messias que libertasse Israel de Roma. O Império Romano tinha causado e continuava causando muito sofrimento ao povo de Israel. E eles esperavam inicialmente, muitos assim esperavam, que o Messias deveria libertar e dar poder, autonomia política para o povo de Israel. Mas não é isso que Jesus vem fazer. Jesus, porém, vem para libertar o mundo do pecado, que é uma opressão muito maior do que de um governo. O caminho da cruz ainda confundia os seguidores de Jesus. Tanto é verdade que quando Jesus então é preso, o que acontece com os seguidores de Jesus? Todo mundo foge, até mesmo seus discípulos mais próximos, entre eles o próprio Pedro, que diz: não, Senhor, eu vou ficar contigo. E Jesus: tu vai me negar antes que o galo cante, vai me negar 3 vezes, e assim aconteceu. Não tem mais volta. O que está acontecendo com a chegada de Jesus a Jerusalém é um anúncio claro que Deus prometeu um Salvador, e agora será visível a todas as pessoas da face da terra. É visível a nós depois de 2000 e poucos anos depois, pois ainda assim, tendo passado todo esse tempo, nós olhamos para a cruz e enxergamos nela a concretização do projeto de salvação do próprio Deus. Deus sabe que nós não podemos ter vida sem, e nem mesmo paz, sem a presença de Jesus em nossa vida. O nosso pecado, além de nos tornar rebeldes, ainda nos leva à condenação eterna. É urgente que cada pessoa saiba que Jesus é a salvação, é o remédio definitivo para a maldição do pecado que tem mantido a humanidade aprisionada nas suas misérias espirituais. Quantos e quantos de nós têm sido rebeldes contra Deus? Quantos, inclusive nossos irmãos da igreja? Com o pecado, a humanidade só conheceu a destruição, mas em Jesus conhecemos a restauração. A prova é nós que estamos aqui. Resta a única e sincera opção real: crer que Jesus morreu em nosso lugar. E ao sabermos que a salvação é de graça, até parece impossível que alguém não seja salvo. E você vai compreender o que eu vou dizer logo a seguir. Vejamos: com o pecado tudo é mais caro.
Vejamos, o adultério normalmente tem um preço alto para mantê-lo, para esconder do marido, da esposa e assim sucessivamente. Por exemplo, no casamento, se o ser humano vive livre, sem culpa, pois está em conformidade com o mandamento de Deus, ali não tem preço, está livre. Mas se vive em adultério, existe um preço muito caro. O outro, a pornografia, é paga. É um dos comércios mais lucrativos hoje em dia no mundo inteiro. Mas tem destruído famílias, esperanças, sonhos. Tem matado pessoas espiritualmente e muitas estão indo para o inferno por causa disso. E a coisa é tão escancarada que até nas propagandas dos times de futebol, aos domingos, quando você assiste a TV, seja em canal fechado ou aberto, estampado nos estádios, propagandas de sites pornográficos, destruindo famílias, casas, destruindo a fé de muitas pessoas. Um outro ponto importante, por sua vez, a palavra de Deus nos orienta e nos diz que podemos estar livres deste pecado desde que nós nos mantemos fiel ao nosso cônjuge e fazemos em conformidade com a palavra de Deus, onde não tem pecado, pois Deus abençoa o estado matrimonial e a relação entre o homem e a mulher. Um outro fato é a própria corrupção, é paga. Ninguém que é corrupto tem liberdade. Todo corrupto está preso a outrem, está sempre com medo à sua porta, sempre na iminência de que alguém vai trair. Mas, por sua vez, como diz a palavra de Deus, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Outro exemplo, a desonra, a mentira tem um preço altíssimo no mundo, os prazeres mundanos são pagos, a justiça dos homens é paga e é caríssima. Todos eles só trazem vergonha e miséria, mas aqueles que se abrigam na sombra protetora do Altíssimo e fazem dele o seu Deus, têm misericórdia e também esperança renovada por causa da bondade e compaixão do próprio Deus. Outro exemplo, o alto preço da vida da luxúria, a glutonaria também é paga, é caríssima e custa muito a todos. As aparências enganam. A prova disso você vai ver facilmente nas redes sociais, na televisão, enfim. As pessoas que têm uma certa fama vivem na extravagância, nas aparências, vivem iludidas achando que aquilo é melhor do que ter uma vida calma e tranquila. Não estou dizendo que ninguém possa ser conhecido no mundo e pelas pessoas, mas estou dizendo que uma vida de aparências tem um preço altíssimo e também não precisaríamos viver assim. Ao cristão, todo cristão, o apóstolo Paulo escreve que ninguém procure somente seus próprios interesses, mas também os outros. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Por sua vez, aquele que espera no Senhor nunca ficará desanimado, mas será abençoado. Como diz Paulo ao registrar em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 10, quando em angústia ele orou e teve como resposta. Ele diz no texto: 3 vezes orei ao Senhor pedindo que ele me tirasse esse sofrimento, o famoso espinho na carne que é citado no capítulo 12. Mas ele respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo.
porque quando eu perco toda a minha força, então eu tenho uma força de Cristo em mim. Tornar-se dependente de Jesus e reconhecer que nós não somos nada, somos uma verdadeira casca vazia, precisamos ser preenchidos pelo amor e a graça do Senhor, é a melhor coisa que nós podemos fazer. Contudo, a vida dos servos de Deus, lembre-se disso, não está marcada pelas suas posses e capacidades pessoais, mas na sua dependência em Deus, naquilo que Deus tem reservado para os seus filhos. Se por um lado o mundo está cheio de pecados, e em sua maioria cobra em grande parte para pecarmos, e é um preço altíssimo, além de valores, a nossa eternidade também está em jogo nesse quesito. É preciso acordar desse miserável sono e então viver na misericórdia de Deus, que vem ao nosso encontro e nos dá liberdade plena. O salmista escreve no Salmo 118, versículo 8 e 9: é melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. É melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. O ser humano é uma palha, hoje está bem, amanhã já não mais existe. O domingo de Ramos nos mostra que o reino de graça, dado gratuitamente pelo Senhor Jesus, que nos é oferecido por Ele, traz paz e ânimo para louvarmos ao Senhor. A exemplo daquela multidão, também nós podemos louvar a Deus, dizendo: Senhor, salva-nos porque nós dependemos de Ti. Salva-nos porque se Tu não estiveres conosco, nós estamos completamente perdidos. O próprio salmista já anunciava esse canto de louvor quando diz: isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Esse é o dia da vitória de Deus, o Senhor, que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos, dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor, daqui no templo do Senhor. Nós abençoamos todos vocês. A entrada de Jesus em Jerusalém, aclamado como rei pelas pessoas simples, é sinal de que o seu reino veio para tornar-se visível a todo mundo. E este reino visível habita aqui neste mundo e se estende por toda a eternidade, para mostrar que Jesus é o cumprimento do próprio Deus que resolveu nos salvar. Hoje, Ele é visível por meio do Evangelho pregado, por meio dos sacramentos do batismo e da Santa Ceia, que inclusive muitos vão participar depois, que são corretamente administrados, pelo menos na igreja luterana, em conformidade com a palavra bíblica. Eu sei que outras denominações não consideram os sacramentos, tanto do batismo quanto da Santa Ceia, como obra de salvação pelo qual Deus está agindo. Também este reino é conhecido por meio da vida de cada um de nós, quando é vivida de modo sério, onde nós estamos, ali Deus quer continuar habitando. O reino da graça é anunciado aonde nós estamos. E aí eu devo me perguntar: aonde eu estou? Eu estou levando o reino da graça ou tenho levado rancor, ódio, desavença, teimosia, ou tenho falado realmente do amor de Jesus? É dia de nós repensarmos essas coisas, pois aonde a palavra é anunciada, nem mesmo um coração de pedra pode resistir à ação do Espírito Santo, que trabalha e intercede em nosso favor, para sermos salvos pelo Rei Jesus, que é humilde e montado num jumentinho. Oremos. Senhor Jesus, Rei humilde e fiel, entre em nossas vidas com Tua paz, ensina-nos a seguir Teu exemplo de humildade, confiança e obediência, que possamos reconhecê-lo não apenas como Salvador, mas como nosso Senhor. Hosana nas alturas.
Amém.